No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Aqui ainda respirando os ares aí desse jogaço de futebol. Olha que foi aí. Itália e Espanha, todo mundo de cabelo em pé, os que tem. Todo mundo assistindo. Mas olha, foi muito bom. E ó, a gente vai começar falando de outra coisa, né? O projeto Faixa Liberada no Complexo Turístico da Ponta Negra volta a funcionar amanhã. As atividades estavam suspensas por causa da pandemia. Pois é, Cid, o projeto já havia retornado aos domingos, né? E agora volta nas quartas, nos horários das 5 da tarde até as 9 da noite. E é claro, obedecendo aí todo o protocolo de segurança contra a Covid-19. Afinal de contas, lazer, esporte a céu aberto, né? Ao ar livre. Sim. É importante também, né, Cid? E muito. Então tá, agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Quantidade não é qualidade. 2 CPIs da Assembleia Legislativa e nenhuma investigação da gestão de Wilson Lima durante a pandemia. E direto de Brasília, nosso correspondente fala sobre os trabalhos de hoje na CPI da pandemia do Senado Federal. Mutação perigosa. Novas linhagens da variante do coronavírus encontrada no Amazonas já respondem pela maioria dos novos casos no estado e ameaçam a imunidade. O nosso destaque também. No Amazonas, a operação da polícia prende membros de organização criminosa envolvida em esquema de golpes milionários pela internet. 18 horas. Começa agora o programa de hoje, 18 horas desta terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. E hoje os deputados estaduais do Amazonas deram um claro sinal de que não querem investigar as irregularidades do governo Wilson Lima no combate à pandemia. Um pedido de CPI, que faltava apenas uma assinatura para ser instalada, foi ignorado pelos demais deputados e uma outra CPI foi proposta para investigar somente a responsabilidade pela falta de oxigênio. E nenhum dos 2 pedidos de CPIs tem a quantidade mínima de 8 assinaturas para sair do papel. Enquanto uma tem 7 assinaturas, a outra tem apenas 3. E assim tudo fica aí sem ser investigado pelos deputados estaduais. A repórter Júlia Gomes acompanhou a discussão hoje na Assembleia Legislativa e tem mais informações pra gente. Vamos conferir. A expectativa era para a assinatura que faltava para se instaurar a CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Amazonas. Tudo indicava que essa 8ª assinatura, número mínimo para se criar a comissão, aconteceria hoje e seria a do deputado Serafim Correia. E até mesmo pelas suas mensagens nas redes sociais, o parlamentar deu a entender que iria assinar a CPI da pandemia. Porém, o deputado delegado Péricles, que já há 4 meses assinou a CPI da pandemia sem nenhuma crítica, surpreendeu e apresentou um requerimento para a instauração de uma nova comissão parlamentar de inquérito, batizada como CPI da Asfixia. Segundo ele, para investigar somente a responsabilidade pela falta do oxigênio no Amazonas em janeiro deste ano. Agora, o deputado delegado Péricles diz que a primeira CPI, a da pandemia, apresentada pelo deputado Dermilson Chagas, é genérica e não tem nenhum fato determinado. Não retirarei a minha assinatura no pedido de CPI do deputado Dermilson, mas apresento o meu pedido de CPI por ser mais específico e não ter nenhum problema que depois possa se questionar juridicamente, para que os colegas possam apreciar e assinar a minha CPI, chamada CPI da Asfixia. A proposta da nova CPI já conta com 3 votos, a do autor, o delegado Péricles, e dos deputados Serafim Correia e Sinésio Campos. Com isso, a 8ª assinatura da CPI da pandemia não aconteceu. Numa decisão em bloco, eu e o deputado Sinésio queremos que apure isto e entendemos que isto se amolda melhor na comissão do deputado, proposta pelo deputado Péricles, entendendo que não há nenhuma dificuldade em nós instalarmos essa comissão para apurar especificamente essa questão, a do oxigênio. Eu digo que não é somente a CPI da asfixia, não é a CPI da asfixia, é a CPI da vida, não é do proselitismo político barato.
não é do proselitismo político barato. Eu e o deputado Serafim estamos defendendo a vida. E que aí todas as pessoas envolvidas nesse genocídio aqui de mais de 13 mil pessoas, que sejam responsabilizados. Não dá para fazermos uma CPI que não dê resultados eficazes. A oposição chamou a apresentação do requerimento do deputado delegado Péricles de manobra governista e de cangape. Wilker Barreto e Dermilson Chagas acusaram a proposta da CPI da asfixia de articulação para os deputados não investigarem os contratos do governo do Amazonas com fatos graves de corrupção e omissão para serem apurados. Houve bate-boca. Só teve coragem de apresentar hoje. Por quê? O que tem? O que tem por trás disso? Parece-me que ele é um expert. Peço a parte, deputado Wilker, por favor. Expert, você quer uma parte? Vamos dar uma parte. Deputado Wilker, deputado Hermílio, você acaba, você está muito nervoso, você acaba. Não tô, não. Deputado Wilker tá com a palavra. Eu não tenho que dar satisfação ao governador. Eu não tenho que dar satisfação. Eu, muito menos eu. Você tem que dar o Eduardo Braga. Eu, nem o governador, nem o Wilson, nem o Eduardo Braga, nem Omar, ninguém. O deputado Wilker Barreto declarou que só assina a nova CPI se o autor da proposta incluir a investigação para os contratos da pandemia. A crise do oxigênio, que foi lamentável, catastrófico do nosso estado, foi apenas um dos itens das penúrias que passou o Amazonas. Limitar uma CPI a apenas um item, para mim, isso sairia com um alfaiate. Eu discordo da forma que foi apresentada aos 44 segundos do tempo. Às 10 da manhã não estava nem no sistema ainda. E eu condicionei que só assino se a emenda aditiva de que todos os contratos sejam de março de 2020 até o final da CPI. Encerrada a discussão na Assembleia, o fato é que a investigação sobre as denúncias de corrupção, da falta de oxigênio e a omissão do governo do estado ao longo da pandemia continuam sem data para acontecer. Júlia Gomes para o 18 horas. Foi como eu comecei o programa, né? Quantidade não é qualidade. São 2 requerimentos, nada foi assinado, nada foi instaurado, nenhuma das 2 CPIs. E ao que parece, o primeiro requerimento, foi apresentado pelo deputado Wilker Barreto e Dermilson Chagas, que seria aí a CPI da pandemia, que já tem 7 assinaturas, seria investigado toda uma gestão durante a pandemia, toda a gestão do governo do estado do Amazonas durante a pandemia, e isso inclui, é claro, a crise da falta de oxigênio no início deste ano. Então, englobaria tudo isso, mas não, daí apresentaram agora um requerimento de CPI limitando a apenas um fato, um fato que aconteceu durante toda a pandemia aqui no estado do Amazonas. 2 requerimentos de criação de CPI, na verdade, são apenas manobras, tá? Para não se investigar o governo Wilson Lima, que tem, sim, o apoio de ampla maioria dos deputados. São 24 parlamentares e não se consegue 8 assinaturas para instalar uma CPI. Bom, se quisessem, a CPI da pandemia já teria sido instalada, sim. Mas o que a maioria dos deputados quer é deixar tudo do jeito que está e livrar o governador Wilson Lima de qualquer responsabilidade nas irregularidades ocorridas na gestão de combate à pandemia de Covid-19. Karime, já é pública e notória a relação promíscua entre os deputados e o executivo. Muitos deles têm empresas de famílias faturando milhões no estado e usam seu mandato para blindar o governador no famoso espúrio toma lá da cá. E nessa relação aí, que se dane cidadão, população, todo mundo fica sofrendo aí com as consequências da corrupção e da má gestão na saúde pública apoiada por esses deputados. Assinada lá embaixo, E com o apoio escancarado, Cid, dos deputados, o governador continua sem ser investigado pela Assembleia, mesmo já tenha sendo indiciado pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República sob acusação de chefiar. A acusação é grave, gente. A acusação é de que ele é o chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde. São tantas denúncias, operações da Polícia
Polícia Federal, secretários de saúde presos, agentes federais fazendo busca e apreensão na casa e no gabinete do governador e os deputados assistindo a tudo isso sem fazer absolutamente nada. É realmente uma vergonha. É como a gente já falava aqui antes, a gente já sabe que isso geralmente quando tem um volume absurdo de dinheiro, deve ter uma derramada, né? E tá todo mundo bem obrigado nessa história, já estão pensando em Natal, Ano Novo e viagens ano que vem. É por esse tipo de atitude aí que a política está tão desacreditada, tão rejeitada pela população. Aliás, eu tenho vergonha desse povo todo, sério mesmo, eu tenho vergonha. Os deputados ganham milhões para fiscalizar o executivo, mas isso nunca é demais, né? Dinheiro nunca é demais, não é isso? São incapazes de criar sequer uma CPI para investigar a aplicação de recursos na saúde, em especial nesse momento, né, tão delicado, em que por erros do governo do estado, o Amazonas apresenta a maior taxa proporcional de mortalidade por Covid-19 no mundo. Mas como já falamos, eles não têm empatia alguma pelo público, pelas pessoas que votaram neles. Não tem. Os deputados que se recusam a investigar têm sangue nas mãos. Você está ouvindo 18 horas. E está marcado para amanhã, quarta-feira, o julgamento das contas do governador Wilson Lima pelo Tribunal de Contas do Estado. Vamos saber mais detalhes sobre isso agora na reportagem de Ananda Chama. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas vai realizar a apreciação das contas dos anos de 2019 e 2020 do governo do Estado, de relatoria dos conselheiros Ari Moutinho Júnior e Érico Desterro. As contas do exercício de 2019 vão ser apreciadas amanhã depois do pedido de suspeição manifestado pelo governo do Estado contra o relator ser rejeitado por maioria de votos e após o conselheiro ter tido acesso aos autos novamente apenas esse ano, com o fim da tramitação do incidente de suspeição. No dia 25 de maio, em sessão extraordinária, foi decidido que o Pleno se reuniria no dia 6 de julho e no dia 7, o julgamento das contas. Todos concordam que essa nossa sessão do Pleno seja no dia 6 e no dia 7 nós discutimos as contas do governo do ano 2019 e 2020. Todos concordam assim? De acordo, Saúde. De acordo, presidente. Então, de pleno acordo, presidente. Então, a unanimidade está definido. As contas de 2019 e 2020 serão no dia 7 de julho. O orçamento público do Amazonas em 2019 foi de 18 bilhões e 774 reais e de 2020 foi em torno de 20 bilhões 834 reais. Em análise, o Tribunal de Contas do Estado confere se o governo cumpriu todas as exigências previstas em lei e se obedeceu todos os percentuais e limites de aplicação previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, como na aplicação de recursos destinados ao Fundeb, à manutenção e desenvolvimento de ensino, às ações e serviços públicos de saúde, às despesas com o pessoal, assim como as transferências aos municípios, conforme as Constituições da República e do Estado. Perante a legislação, o Tribunal de Contas vai emitir um parecer prévio a respeito da regularidade ou não das contas do governador Wilson Lima e será enviado à Assembleia Legislativa do Amazonas. A sessão vai ser transmitida pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a CPI da pandemia do Senado Federal vai continuar os trabalhos mesmo durante o recesso parlamentar que começa agora, na segunda quinzena deste mês. Vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai falar mais sobre o assunto para a gente. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, nós não vamos ter interrupção dos trabalhos desta CPI, não é isso mesmo? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. É o que vamos ver. O senador Omar Aziz, tomado pela emoção de ter perdido hoje um amigo em Manaus, disse que a CPI vai trabalhar durante o recesso parlamentar. O recesso começa oficialmente no dia 18 desse mês e termina no dia 31. O senador falou sem ter o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ainda não se pronunciou nem sobre o recesso e nem sobre a prorrogação da CPI por mais 90 dias, como querem os senadores do G7. Vamos ouvir a fala do senador Omar Aziz durante a CPI. Com
presidente da CPI, dizer à família do Otávio Ramon Mendes Neves que o meu sentimento é que essa CPI não irá parar, senador Randolfo. Nós não iremos ter recesso. A CPI vai funcionar no recesso. Nós não temos o direito, como senadores e senadoras, de tirar férias enquanto pessoas estão morrendo. Nós não temos esse direito e ninguém pode nos obrigar a ter esse direito. Nós temos a vida toda para tirar férias. Agora não dá para tirar férias com pessoas sendo vítimas da Covid pelo negacionismo, pela falta de espírito público, como eu tenho visto aqui, servidores se reunir em restaurante para tratar de propina, como eu vejo a senhora Regina Célia, que poderia ter feito esse relatório antes de tirar férias, mas esperou para a senhora voltar para tirar férias, enquanto a senhora estava de férias, enquanto nós provavelmente estaríamos no recesso, estaria morrendo gente, senador Randolfo. Por isso, a CPI irá continuar em pleno recesso. Nós iremos continuar trabalhando. Aí, você acompanhou a fala do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid-19 do Senado Federal, dizendo que eles não vão ter recesso e os trabalhos seguem durante que seriam as férias dos senadores. Carlos Eduardo, então, será que vai prosseguir? Será que ele vai conseguir aí a maioria para isso? Na verdade, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está fazendo mistério com relação a isso. Porque a CPI depende da decisão dele, tanto do recesso quanto da prorrogação a prorrogação dos trabalhos da CPI. Isso é decisão do presidente do Senado e não do presidente da CPI. É regimental isso daí. Então vamos aguardar. Ele fez uma pressão, na verdade, o senador Omar Aziz fez uma pressão e vamos aguardar se o presidente Rodrigo Pacheco ele cede. Mas vamos ver nos próximos dias. Mas é bom que continue, né? Para os trabalhos não esfriarem. Afinal de contas, o trabalho da CPI está avançando cada vez mais no teor da investigação. Falando em investigação, Karime, quem prestou depoimento hoje na CPI foi a fiscal de contratos do Ministério da Saúde, Regina Célia. Ela que é servidora pública concursada, mas exerce o cargo comissionado de fiscal de contratos desde o dia 22 de março, um mês depois que o governo assinou a compra da vacina Covaxin, foi chamada na CPI hoje para explicar por que ela não observou valores superfaturados, entre outras irregularidades, no contrato de compra de 20 milhões de vacinas da indiana Covaxin. Foi um depoimento confuso, viu? Enquanto vocês estavam assistindo o jogo, eu estava acompanhando o CPI. Eu também, Carlos Eduardo. Uma pena, lamentável. Eu também estava acompanhando. Célia... Foi complicada hoje a sessão. Foi tensa também. Foi uma das mais tensas que tivemos, não é? Exatamente. Foi um depoimento confuso. Regina Célia negou diversas informações, não soube responder a outras tantas, e na confusão e gritaria que você acompanhou, os senadores não deixaram ela responder outras tantas perguntas. Mas o fato é que ela não conseguiu esclarecer por que o contrato da Covaxin, mesmo com tantos indícios de irregularidades, avançou dentro do Ministério da Saúde. Ela disse que não foi pressionada por ninguém, ao contrário do que disse o irmão do deputado Luiz Miranda, o Luiz Ricardo Miranda, colega de trabalho dela lá no Ministério da Saúde. Os senadores encontraram dados que indicam o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares para uma empresa de Singapura, a Madison Biotech. A Singapura é conhecida por ser um paraíso fiscal, mas o valor não foi pago porque, após as denúncias, o contrato foi suspenso. A senadora Simone Tebet, do MDB, o mesmo partido do senador Eduardo Braga, trouxe informações importantes. Ela analisou o invoice, que é uma espécie de nota fiscal da compra da vacina Covaxin, divulgado pelo próprio Ministério da Saúde. E nesse documento, ela encontrou inconsistências que apontam suspeita de prevaricação por parte de servidores do Ministério da Saúde ou por parte do governo. Vamos ouvir o que a senadora Simone Tebet descobriu. Mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4,5
4.800.000 doses e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse? Documento apresentado pelo Onyx e pelo Elcio e fotografado por nós e pela imprensa. Tá aí, então, né, o depoimento, né, quer dizer, a fala da senadora Simone Tebet, também membro da CPI da Covid, ela estava indignada, né, de como é que esse processo aconteceu. Ela encontrou diversas irregularidades analisando o documento que foi apresentado pelo próprio Ministério da Saúde. Ela fez uma análise pericial. Ela, como membro da CPI, ela pediu a perícia desses dados, encontrou assinatura falsa, dados falsos, colagem, inclusive outros dados que suspeitam que o documento foi forjado. Mas esses documentos vão ser entregues à CPI. A crítica é porque tudo isso passou pela mão da senhora Regina Célia. Ela é suspeita de ter ligação política com o deputado federal Ricardo Barros, do PP. Ele é apontado naquele escândalo da AstraZeneca. E a missão dela na CPI foi exatamente desmentir as afirmações do colega, o Luiz Ricardo, o irmão do deputado Luiz Miranda, que na semana passada disse que se sentiu pressionado e que ela deveria ter olhado o contrato e não olhou, deixou passar. Então o jogo dela chamou a atenção do senador Alessandro Vieira, que faz parte do G7. Teve até uma discussão entre os dois. Vamos ouvir essa parte na CPI. E fica a dúvida, eu não consegui esclarecer, qual é o caráter da sua posição. O que acontece? Caráter no sentido de razão, motivo, natureza. Estou questionando seu caráter do seu ponto de vista de moralidade. Qual é a razão para essa postura? Qual é a razão? Eu estou tratando de vacina para Covid, o povo morrendo na rua. Eu estou tratando de um contrato bilionário, faltando dinheiro para tudo. E a postura é simplesmente de, ok, chegou para mim o papel, eu recebi um e-mail, eu mandei a resposta diz uma coisa, mas na verdade eu queria dizer outra, e segue o processo, como se fosse tudo normal. Não é normal, pelo menos não num país sério. Obrigado, senhor presidente. O senhor me desculpe, mas eu não concordo com as suas palavras. Com quais delas, se a senhora puder ser específica? Quando o senhor questiona acerca do meu caráter enquanto técnico. Não, ele fez questão... Veja, eu procuro me expressar em português. Português é a língua pátria. A minha língua também é português. Não é das melhores. Regina, só um minuto. Preste atenção. Quando eu digo quero entender o caráter do que a senhora fala, eu ainda faço a ressalva. Não confiando na sua capacidade de entender o que eu estou falando, eu me dou o trabalho de ressalvar. E seu advogado ao lado, assente com a cabeça. Eu não estou falando caráter do ponto de vista moral. Foi taxativo, textual. Tá aí então mais um trecho de hoje na CPI do Senado Federal, e a gente ouviu aí o senador Alessandro Vieira discutindo, né, com a servidora Regina Célia, que ela que foi a fiscal da compra das vacinas, não é, Carlos Eduardo? Então teve toda essa situação. Exatamente. E essa indignação dos senadores. Pois é, o que a gente precisa analisar é que está no centro desse furacão os servidores públicos, lamentavelmente. Tem um servidor público que atestou a corrupção e outra que está dizendo que não viu. Então fica esse vai e volta, esse bate e volta, esse disse-me disse, envolvendo servidores públicos. Eles deveriam estar uníssonos, trabalhando contra a corrupção, né? E então é preciso que haja... A gente tem que defender sempre o serviço público, porque a política tem esse problema. Mas é importante que os servidores públicos, principalmente os concursados, cumpram esse papel de impedir que a política intervenha nesse processo, na lisura de todo o trabalho, principalmente na compra de vacinas. Volto com vocês, Karime e Cid. Muitíssimo obrigada. Direto de Brasília, o nosso correspondente jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Até mais. Tchau, tchau.
Agora em Manaus, 6h24. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, mutação perigosa. Novas linhagens da variante do coronavírus encontrada aqui no Amazonas já respondem pela maioria dos novos casos no estado e ameaçam a imunidade. Esse é o nosso assunto em instantes, logo após a playlist. Agora vamos aí saber a previsão do tempo e a temperatura para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 94%. E as águas do Rio Negro baixaram mais 2 centímetros de ontem para hoje e agora está com 29 metros e 85 centímetros. 17 a menos que o recorde registrado no dia 16 de junho, quando o rio atingiu 30 metros e 2 centímetros. 18 horas. E a vacinação contra a influenza foi ampliada esta semana para todas as faixas etárias a partir de 6 meses, tá? E o dia D, que marca esta nova fase da campanha, acontece no sábado. Os detalhes ainda vão ser divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde na próxima semana, tá? E basta procurar os postos de vacinação e garantir também a imunização contra a influenza. Mas, como tem 2 campanhas de vacinação acontecendo ao mesmo tempo, Covid e influenza, você tem que dar a recomendação do Ministério da Saúde é que se dê prioridade para a Covid-19, claro, para a vacinação contra a Covid-19. Dali, depois de uns 14 dias, você pode seguir para se vacinar contra a influenza, ok? E a vacinação contra a Covid-19 chegou agora aos jovens de 24 anos aqui em Manaus. De acordo com a estimativa do IBGE, 22% da população da capital já tomou pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus. Mas o pesquisador Alex Martins, da Covac Manaus, alerta que o percentual ainda é baixo e é preciso manter todos os cuidados para evitar a reinfecção, especialmente por causa das variantes. Os detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A semana em Manaus começou com a vacinação de jovens de 25 e 24 anos. Hoje as doses foram aplicadas no público de 24 anos. Entre os vacinados estava a estudante Kathleen Loureiro Rosa. É emocionante diante de que a gente sabe que diversas pessoas tiveram suas vidas tiradas por esse vírus. Pessoas conhecidos, amigos que se foram. E acredito que é um grande avanço para a população, para toda a sociedade, para a ciência. Mas quem tem mais de 24 e não pôde se vacinar na data da sua faixa etária, pode procurar por toda a semana os postos de vacinação da Prefeitura de Manaus. De acordo com a secretária de Saúde do município, Chádia Frache, conforme vai diminuindo as idades, o público de jovens aumenta. Mas a meta da Prefeitura é logo chegar à faixa etária dos 18 anos, a exemplo de 15 municípios do interior que já estão vacinando pessoas dessa faixa etária. E assim a gente espera que todos a partir de 24 anos ou mais procurem um dos nossos postos e recebam a sua vacina. Nosso calendário é sempre muito dinâmico, existe uma vontade muito grande, uma determinação do nosso prefeito Davi Almeida em fazer com que esse calendário flua rápido. Para isso, nós precisamos receber mais doses. Então, todos os cálculos são feitos com muita responsabilidade para que a gente possa anunciar essa nova faixa etária. A vacinação de gestantes e mulheres que acabaram de ter filhos, além dos trabalhadores das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento, está mantida também nessa fase. Segundo a estimativa do IBGE, 22,2% da população de Manaus já recebeu ao menos uma dose do imunizante. Isso equivale a mais de 1.200.000 habitantes. Levantamento da Censa revela que a vacina mais aplicada foi a Coronavac, seguida da AstraZeneca, que foram as primeiras doses a chegarem ao Amazonas. A população também já começou a receber doses da Janssen e Pfizer. Apesar do avanço da campanha, especialmente na capital, o pesquisador da equipe Covac Manaus, que estuda a ação da vacina Coronavac no organismo, incluindo o tempo de eficácia
eficácia da imunização, Alex Martins, lembra que o percentual de vacinados ainda é pouco para se atingir a imunidade natural da população. Por isso, segundo ele, é extremamente necessário manter todos os cuidados de proteção, mesmo por quem já tomou as 2 doses da vacina. Enquanto a gente não atingir o percentual de cobertura vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde e que surgiu no último estudo de Serrana, a pesquisa que foi realizada no município de Serrana, indicando que 75% da população precisa estar vacinada para que a gente consiga controlar a doença. O que a pessoa precisa fazer para se prevenir da Covid-19? Ela precisa continuar utilizando as medidas protetivas, as medidas de prevenção, como lavagem de mão. Neste sábado, dia 10, o governo do estado pretende realizar mutirão de vacinação em 5 municípios do estado. São eles Itacoatiara, Iranduba, Urucará, São Sebastião do Atumã e Itapiranga. Odinei Araújo para o 18 horas. E os números atualizados da vacinação aqui no estado mostram que já foram aplicadas o total de 1.100.000 doses da vacina contra a Covid. Cid, desse total, 1.540.000 receberam a primeira dose e 553.000 pessoas já foram vacinadas com as 2 doses que garantem a imunização satisfatória. Você está ouvindo 18 horas. Pesquisadores brasileiros descobriram que a variante Gama, descoberta originalmente aqui no Amazonas, deu origem a 3 sublinhagens que já causam a maioria dos novos casos aqui no estado. E segundo os especialistas, o problema é que essa variante está passando por evolução e agora a tendência é que o vírus circulante em áreas com altas taxas de imunidade busque evoluir para furar a barreira e infectar o ser humano. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. Pesquisadores brasileiros descobriram que a variante Gama, antes denominada P1 do coronavírus, deu origem a 3 sublinhagens que já circulam e são a maioria dos casos no estado. Felipe Naveca, pesquisador da Fiocruz e responsável pela descoberta, fala sobre o processo evolutivo do vírus, explica sobre a pesquisa e faz um alerta para a população. O estudo que nós disponibilizamos, ele mostra a detecção de 3 grupos de amostras que continham mutações em relação à P1 original, a P1 ou a Gama original. Então, a gente sabe que a P1, assim como qualquer linhagem do novo coronavírus, está sofrendo o processo evolutivo por conta das pessoas infectadas. Então, quanto mais pessoas infectadas, mais mutações, mais o vírus pode mudar ao longo do tempo. Então, isso é algo normal, isso é um fenômeno normal e esperado para qualquer vírus e a gente está acompanhando isso muito de perto com o coronavírus. Na parceria que nós temos com a Fundação de Vigilância do Amazonas, nós temos feito esse monitoramento chamado Vigilância Genômica desde o início da pandemia, no ano passado. E os nossos resultados agora de maio mostraram um aumento na prevalência de 3 grupos em específico. Um grupo com a mutação que nós chamamos de deleção na região NTD, um outro grupo com mutação chamada na posição 679 e outro grupo com mutação na chamada posição 681. Então, esses aumentaram em frequência e mostram que a gente precisa monitorar esses casos para ver o que está acontecendo. E essas mutações aumentadas em frequência podem ser relacionadas a isso, um evento de evolução que traz algum benefício para o vírus, mas a gente não tem como assegurar ou relacionar isso com possibilidade de um aumento de casos, ou como uma terceira onda. Então, isso é preciso ser monitorado e dessa vez a gente está monitorando precocemente, nós conseguimos aumentar a infraestrutura e conseguir fazer isso de uma maneira precoce. A gente tem uma diminuição de casos, pelos dados oficiais que foram mostrados nos últimos dias, inclusive de óbitos, mas o encontro dessas variantes pode ser sim algo que a gente precisa estar alerta. Então é sempre importante para mostrar para a população de que mesmo vivendo um momento de maior calmaria, a gente precisa estar monitorando e não dar trégua, porque a guerra não foi vencida, o vírus ainda está circulando e eventualmente ele pode sofrer mutações que possam causar uma situação pior.
Então a gente detectou isso de maneira precoce e agora a gente tem que estar monitorando para ver se vai ter algum desfecho relacionado com a clínica ou com a situação epidemiológica vivida hoje. A variante Gama causou um pico da epidemia no Amazonas em janeiro deste ano e se espalhou pelo resto do país, se tornando prevalente com 91% dos casos de Covid em maio e no Amazonas 100% dos casos. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje a aliados que indicará o advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal, agora no dia 12, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Recentemente, Bolsonaro disse a ministros da Corte que já tinha tomado a decisão, mas a pedido do presidente do Supremo, Luiz Fux, ficou de anunciar o nome oficialmente somente depois que Marco Aurélio deixasse a cadeira. Entre os nomes cogitados por Bolsonaro, o de Mendonça é o preferido. Ele tem bom diálogo com seus futuros colegas e se tornou uma espécie de interlocutor do governo e o tribunal. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas no Amazonas, a operação da polícia prende membros de organização criminosa envolvida em esquema de golpes milionários pela internet. É o nosso assunto daqui a pouquinho, logo depois da playlist. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumentos de nuvem de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 90%. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos. O dólar teve dia de forte alta e fechou em mais 2,39%, cotado a R$ 5,20. O euro também fechou em alta em mais 2,04%, cotado a R$ 6,15. E o Bitcoin seguiu a mesma tendência e fechou também em alta de mais 2,13%, cotado a R$ 177.630. O Bovespa, o principal índice da Bolsa, recuou e fechou em queda de 1,44% aos 125.094 pontos nesta terça-feira. E se tá difícil encher o tanque do carro, o jeito vai ser buscar as novas alternativas de transporte. Isso porque a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços dos combustíveis, que já está sendo repassado pelas refinarias a partir de hoje, Karine. Pois é, Cid, foi como a gente comentou ontem, na edição de ontem, né? Que não foi só a gasolina não, tá? O diesel também teve reajuste, o gás de cozinha também, que já tá caro, teve mais alta ainda. Esse é o primeiro aumento realizado na gestão do novo presidente da estatal, o general da reserva Joaquim Silva e Luna. Vamos aos mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A partir desta terça-feira, a gasolina sai das refinarias com um novo reajuste, 16 centavos a mais no litro do combustível, passando de R$ 2,53 para R$ 2,69. Já o diesel sofreu alta de 10 centavos no litro, custando agora R$ 2,81. A Petrobras também anunciou aumento no preço do gás de cozinha. O GLP passa a custar nas distribuidoras R$ 3,60 por quilo, um reajuste de 20 centavos no quilo do produto. Mas esses são os valores cobrados nas refinarias da estatal. Para o consumidor final, o preço é outro, bem mais elevado. O cálculo depende de fatores como margem de lucro, impostos estaduais, adição obrigatória, entre outros. Na capital amazonense, a gasolina atualmente é vendida em média a R$ 5,59 o litro. O novo reajuste deve chegar ainda essa semana aos postos de combustíveis para assim ser repassado ao consumidor. Mas o certo é que está cada vez mais difícil encher o tanque do carro, como afirma a produtora rural Eliana Medeiros, que toda semana vem à capital vender a sua produção. Com esse absurdo que está a gasolina, hoje fica muito difícil encher o tanque do nosso carro.
É um absurdo o que está acontecendo. No caso do gás de cozinha, a Petrobras explicou que o decreto de número 10.638 de 2021 zerou as alíquotas dos tributos federais PIS e COFINS quando o produto é destinado para uso doméstico e envasado nos botijões de 13 quilos. Neste caso, o preço final do GLP é acrescido do custo de envase nas distribuidoras. A botija de 13 quilos atualmente estava sendo vendida entre R$ 95 e R$ 105 na capital e no interior do estado. Segundo o coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, Marcos Ribeiro, um estudo do DIEESE e do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostrou que hoje a gasolina poderia ser vendida a R$ 3,50 e o gás de cozinha a R$ 50. Mas ele diz que isso não acontece por conta da política de preço adotada pela Petrobras. Para ter ideia, na nossa avaliação, hoje a gasolina era para estar sendo vendida a R$ 3,50, mantendo o lucro da Petrobras, mantendo o lucro do dono do posto, mantendo o lucro da distribuidora. Da mesma forma, o gás de cozinha hoje era para estar sendo vendido a R$ 50, mantendo também o lucro de toda a cadeia. Então, alertamos a sociedade amazonense que o principal responsável por essa política é o governo federal, junto com a atual gestão da Petrobras. Esse é o primeiro aumento realizado na gestão do general Joaquim Silva Luna à frente da Petrobras. E, de acordo com a empresa, os reajustes acompanham a elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e derivados. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vagas remanescentes do programa Bolsa Universidade vão ser redistribuídas aqui em Manaus, tá? Os candidatos que formam o cadastro de reserva do programa Bolsa Universidade podem concorrer a mais uma chamada da seleção. A Prefeitura vai redistribuir as vagas remanescentes ainda disponíveis do processo seletivo 2021 e 2022. O período de remanejamento vai ter início nesta quarta-feira, amanhã, dia 7 de julho, a partir das 2h. Para participar desta fase, o candidato deve acessar o site do Bolsa Universidade no endereço sgbu.manaus.am.gov.br por meio do login e senha de inscrição e seguir as orientações. Agora em Manaus, 6h50. 18 horas. E motoristas a partir dos 50 anos de idade poderão renovar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, de forma simplificada, sem precisar de nova foto, biometria e documentos. Vão ser reaproveitados os dados já existentes no sistema do Detran Amazonas. Ele vai apenas precisar pagar a taxa de renovação e depois marcar a clínica médica para realizar a renovação da sua CNH. É isso mesmo, olha, mas para o público abaixo dos 50, a captura de imagem e biometria que antes rolava naquele finalzinho do processo de renovação, agora vai ser no início. E com essas mudanças, o Detran espera reduzir em 30 dias o processo de renovação. E a renovação simplificada foi novamente adotada porque os motoristas acima de 50 anos precisam atualizar o documento a cada 5 anos e não 10 como nas demais faixas etárias. Esse modelo de renovação estava suspenso desde abril e para fazer a renovação simplificada, basta os condutores acima dos 50 anos solicitarem um serviço no site do Detran Amazonas, que é o detran.am.gov.br. 18 horas. E hoje teve a operação policial de Manaus para prender membros de organização criminosa envolvida em golpes pela internet aqui em Manaus e Manacapuru. Exatamente, Cid. O grupo criminoso é suspeito de causar prejuízo financeiro de até R$500 mil a um único banco. 5 homens foram presos, entre eles um funcionário dos Correios. Vamos conferir mais detalhes desta operação agora na reportagem de Odiné Araújo. Os crimes cibernéticos aumentaram muito durante esse período de pandemia em todo o país. Aqui no Amazonas, o uso de aplicativos falsos de bancos para solicitar empréstimos e aplicar golpes cresceram consideravelmente nesses 2 anos. A operação de hoje é resultado de investigação iniciada após denúncia do Banco do Brasil em fevereiro desse ano. Segundo o delegado Heron Ferreira, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, as investigações começaram após a
a informação de que golpes usando falsos aplicativos do banco estavam ocorrendo em Manaus. Então, as investigações começaram com uma denúncia-crime do jurídico do Banco do Brasil, em fevereiro, onde informava desse possível esquema, né, dessa organização criminosa. Eles baixavam o aplicativo do Banco do Brasil no celular, davam um upgrade na conta, ou seja, eles implementavam empréstimos e depois sacavam esses empréstimos. Com esse dinheiro, eles davam uma parte para os laranjas e ficavam com a outra parte. Então, a maioria das vezes são identidade dos laranjas, sempre, quase sempre, né? Mas só que com endereços às vezes falsos, com olerites falsificados, contra-cheques falsificados, né? Então eles mandavam isso via online, e aí o Banco do Brasil liberava os empréstimos e eles sacavam. O grupo investigado estava envolvido em esquema de golpes pela internet em Manaus e em Manacapuru. De acordo com a Secretaria de Segurança do Amazonas, que comandou a operação, somente o Banco do Brasil teve um prejuízo de cerca de R$500 mil. O grupo aliciava pessoas para cederem seus documentos para empréstimos. A quadrilha fraudava olerites e rendas altas para que essas pessoas conseguissem os empréstimos de valores entre R$5 a R$10 mil. De acordo com o delegado Denis Pinho, da Delegacia de Roubos e Furtos, após o empréstimo, o grupo recebeu dinheiro e dava uma gratificação aos laranjas. Eles pegavam uma pessoa, né, faziam essa proposta de retirar um empréstimo, montar essa documentação no nome dessa pessoa, documentação falsa no caso. Eles inventavam, por exemplo, um olerite que a pessoa trabalhasse, por exemplo, como professor, né, e fraudava essa documentação, e aí eles conseguiam dar um upgrade nessas contas criadas digitais no banco. A partir daí, eles ficavam com cerca de 30% a 50% desse valor ficava com eles, do empréstimo, e esse montante restante eles devolviam para essa pessoa que se disponibilizou a emprestar o nome. De acordo com a polícia, o grupo realizava de 20 a 30 cadastros por dia. No total, 5 homens foram presos, entre eles um funcionário dos Correios, responsável por desviar os cartões fraudados e levá-los ao líder da quadrilha. Um dos líderes dessa quadrilha, identificado como Donis Monteiro Ferreira, de 22 anos, está foragido. Na ação foram apreendidos R$7 mil em espécie, rádios comunicadores, motocicletas, carro, documentos de laranjas, cartões e maquinetas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu novos critérios para a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública na modalidade fundo a fundo, que são aqueles recursos de transferência, né, que destinam-se às coberturas das ações e serviços de saúde que são implementados pelos estados, Distrito Federal e municípios. Bom, Cid, com isso, o repasse previsto para acontecer até o final deste ano é de R$28.380.000 aqui para o Amazonas. A revisão dos critérios atende à demanda dos estados e foi discutida em um grupo de trabalho com a participação de representantes do Ministério e das Secretarias de Segurança Pública. Em 2020, o estado do Amazonas recebeu R$26 milhões ao todo. 18 horas. É uma notícia muito triste, né? E morreu nessa madrugada em São Paulo, vítima de Covid-19, o empresário Otávio Raman Neves, dono de, entre outras empresas, o jornal Em Tempo. Otávio Raman estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Star desde o início de março deste ano. Ele acabou aí não resistindo às complicações e faleceu na madrugada de hoje. Otávio Raman sempre foi considerado um empresário arrojado e teve uma extensa história no mercado local. Sua primeira empresa de destaque foi a construtora Exata, que fez grandes obras no estado, principalmente na década de 1990. O governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida manifestaram pesar em notas publicadas nas redes sociais. Na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores homenagearam Otávio Raman com 1 minuto de silêncio. Ainda não há informação sobre o velório e o sepultamento do empresário. 18 horas. Muito bem, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o governo do estado do Amazonas ainda não emitiu o boletim diário de Covid-19 com os números atualizados de hoje. Portanto, o estado segue com um total de 404 mil casos diagnosticados, 13.349 mortes e 347 mil pessoas recuperadas. Aqui no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 18.800.000 pessoas diagnosticadas com Covid-19.
somando 525 mil mortes. O país também registra 16 milhões e 700 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A bancada do governador Wilson Lima na Assembleia conseguiu hoje uma vitória, mas uma vitória contra a transparência nos gastos públicos da pandemia. Uma manobra na Assembleia Legislativa tirou uma das últimas possibilidades para a instauração da CPI da pandemia. Um deputado que já havia assinado a CPI apresentou um requerimento agora para uma CPI da asfixia ou da falta de oxigênio. Bom, olha, acabou que nenhuma nem outra CPI avançou e tudo permanece como antes. Nada de investigação. A oposição acusou a manobra como um jogo para tentar salvar o governador. Houve muita discussão e troca de acusações. Mas o fato é que não dá para fugir da verdade transparente. A apresentação da CPI da asfixia na manhã de hoje acabou tirando todo o oxigênio da CPI da pandemia. E o povo? O povo fica mais uma vez sem resposta da Assembleia, que vai se esquivando de investigar as ligações do governador com as denúncias de corrupção. 18 horas. E assim a gente encerra a edição de hoje aqui do programa 18 horas desta terça-feira, dia 6 de julho de 2020. Cid Soares, 2021, olha 2021, isso. não faz o tempo, pelo amor Cid de Soares, boa noite. Boa noite, Cacá. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.